Eu quero ler alguns versículos e gostaria que você meditasse nestes versículos que estarei lendo agora. Vou começar com Isaías 40, versículo 28, que diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem se fadiga ou se exausta. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E aí mais um versículo agora é Malaquias 3:10. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e neste momento, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa colocar uma guarda, um guarda nos seus ouvidos, possa abrir a sua visão para entender o que Deus tem para a sua vida. Amém? Pode sentar, Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero começar falando a respeito desse texto de Isaías, que ele fala sobre cansaço. O assunto principal aqui é exaustão ou cansaço. Quem já teve exaustão sabe disso. Não sei se alguém aqui já teve exaustão. Mas o que é exaustão? Exaustão na linguagem, digamos que na linguagem psicológica, ou do pessoal da psique, que trabalha com a psique, que são dezenas de ferramentas diferentes. A exaustão é algo que acontece com as pessoas que passaram por vários aspectos, ou por várias etapas de disfunção emocional. Aí quando chega na exaustão, ele está no último estágio, que é mais do que depressão. É acima da depressão. Porque o que é exaustão? Quando a pessoa está com depressão, mesmo assim ele está ali, ele come, ele bebe, e se ele precisar de ter uma força para andar, para correr, ele tem, mesmo estando com depressão, ele tem várias coisas que ele faz. Mas uma pessoa com exaustão não faz basicamente nada, porque a exaustão, ela sugou toda a força da pessoa. Então a exaustão é um problema seríssimo, e tem muita gente com exaustão. É aquela pessoa que ele procura recuperar a força, mas não recupera. Não tem jeito. Por exemplo, se uma pessoa está com depressão, mas ele vai, descansa, come, alguém cuidou dele, ele consegue ter forças. Quem está com exaustão, ele pode dormir a noite inteira, ele acorda mais cansado do que antes de dormir. Só para vocês terem uma ideia deste assunto, o assunto é muito longo, eu não vou entrar no assunto, eu só estou falando sobre essa coisa da exaustão, porque nós estamos falando aqui de um Deus que diz: o nosso Deus não se cansa e não fica exausto. Com Ele, com Deus, não tem esse negócio de estou cansado, não posso caminhar, estou cansado, não posso fazer nada, está difícil para mim, como está complicado, muito difícil. E aí, entra um problema seríssimo. Já viu aquelas pessoas que gostam de reclamar? Qualquer coisa reclama. Qualquer coisa reclama. Você pergunta aí como que está. Ah, tá bom, né? Gente, quem está vivo, diga amém. Gente, se você está vivo, qual a razão de reclamar? Ah, mas eu estou reclamando porque meu filho não passou no vestibular. Eu estou reclamando porque eu levei um calote e perdi um dinheiro. Mas você está vivo? Estou. Pode ganhar dinheiro de novo? Posso. Pode recuperar a sua vida financeira? Posso. Ei, se tivesse morto eu não podia. Qual a razão de estar reclamando? Gente, crente reclama sem razão. Bom, pelo menos quem vai morar no céu não deveria reclamar de nada. Porque ainda que não tenha o almoço de hoje, vai ter de amanhã, e se morrer hoje, vai para o céu. Mas não é fácil, porque a gente já acostumou
a maioria das reclamações que a gente tem, a gente herdou da família, a gente herda de casa. Pai, mãe, a gente herda muitas maldições, e uma delas é essa coisa de reclamar. A gente aprende a reclamar. E tem uma outra coisa importante, deixa eu falar um negócio para você, porque aqui a maioria de nós somos bons conselheiros. Quase todo mundo aqui é bom conselheiro. Apareceu um negócio, você vai dar um conselho. Quase todo mundo. Eu não vou dizer todo mundo, porque eu estou vendo aqui o Joaquim ali, meu netinho, não dá conselho ainda. Mas ele pegou uns 5 anos, já dá conselho para os outros. É bom no conselho. E deixa eu te falar um negócio. Se você quer fazer as pessoas serem melhores, não dê conselho. Dê exemplo. Seja o primeiro a ser melhor. Se eu quero que as pessoas sejam melhores, eu tenho que ser o primeiro a ser melhor, e eu não preciso dar conselho. A minha atitude é o melhor conselho. Assim serve esse conselho, ou essa palavra, né, para os pais que gostam de dar conselho para os filhos. Seja você o exemplo dos fiéis, como disse Paulo. Seja você o exemplo dos fiéis. E pode ter certeza que seus filhos serão como você. Seus filhos serão como você. Diga para alguém do seu lado, seus filhos serão como você. Aí alguém vai dizer assim, não, meu filho é muito complicado, eu não sou assim não. Pergunta para sua mãe, como você era? Então, o nosso Deus, ele não se cansa. E é por isso que o astral de Deus, ou seja, Deus tem uma autoestima elevadíssima. Elevadíssimo. A autoestima de Deus é elevadíssimo. O astral de Deus é elevadíssimo. Não se compara com nada do que a gente vê, do que a gente escuta. E deixa eu te falar a pura verdade. Por exemplo, a gente faz muito BO. Ao que Deus faz, continua abençoando a gente. A gente pede, Deus tem misericórdia, está perdoado, meu filho, segue em frente. Nem leva em conta os BO que a gente fez. Perdoa de novo. A gente erra de novo e perdoa de novo. Só que quando os outros erram contra a gente não quer perdoar. Mas quando a gente erra, pede perdão e achamos no direito que Deus realmente deve nos perdoar, precisa nos perdoar, é obrigado a nos perdoar, porque Ele é Deus. E a Bíblia diz assim, sede, pois, meus imitadores como filhos amados de Deus. Seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Seja, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O nosso padrão não é o irmão fulano, pastor ciclano, beltrano, não é irmã da oração, não é. O nosso padrão é Deus, é Jesus. É nele que nós espelhamos. E por que muitas vezes nós achamos que devemos nos escorar na canseira? Tem um texto na Bíblia que diz assim, rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Está falando de quem trabalha, trabalhadores para a sua seara. Então Deus, o Senhor Jesus, mandou a gente orar para Deus mandar trabalhadores. Então, se você já tem 3 anos de crente, você tem a mesma responsabilidade dos apóstolos. Com 3 anos, eles eram apóstolos. Mas aí a gente está com mais de 3 anos na igreja, ou seja, 969 anos na igreja, e achamos que nós somos bebezinho, que precisamos de leite todo dia, de um culto animado para me levantar o meu astral. Quero um culto animado, um culto que canta, um culto que celebra, um culto que seja alegre, igual hoje, né? Começou hoje aí, o culto animado. Tem que ser um culto assim, para levantar o meu astral. Mas a Bíblia diz assim, vocês devem orar para Deus mandar trabalhadores. Isso significa que nós aqui fomos eleitos por Deus para ser trabalhadores. Estão me entendendo, sim ou não? Trabalhadores para Deus. Você não trabalha para mim, você não trabalha para a pastora Sônia, você não trabalha para o pastor Fabiano, para o pastor Josenil, você não trabalha para a pastora Olga, você trabalha para Deus. Você trabalha para Deus. Você não trabalha para o apóstolo Paulo, você não trabalha para o irmão fulano, ciclano, nós trabalhamos para Deus, e só trabalhamos para Deus fazendo pelas pessoas. A gente faz pelas pessoas o nosso trabalho para Deus. Se Deus não se cansa, Ele trabalha o tempo todo. Deus trabalha o tempo todo, repita comigo, Deus trabalha o tempo todo. Já pensou a gente com BO para resolver, fosse orar, e Deus falar assim, não, eu estou de folga.
estou de folga. Não me enche que eu estou de folga. Aí você volta de novo para orar. Deus, você me... Calma, eu estou de folga. Eu estou cansado. Eu trabalhei bastante. Nesses últimos dias, estou muito cansado. Eu não vou resolver esse problema agora. Estou cansado. Estou cansado. Porque é assim que a gente faz quando a gente está cansado, a gente não quer orar. A gente não quer ir na igreja. A gente não quer evangelizar. A gente está cansado. Aí Deus fala assim, você cansa e tem que me abandonar. E eu não canso. Deus realmente não cansa, mas Ele quer que nós sejamos como Ele é. Mas pastor, Deus não cansa, quer dizer que eu não vou cansar? Claro, todos nós cansamos de alguma coisa. Mas não podemos cansar de Deus e do reino de Deus. A gente cansa de um trabalho esforçado, mas você trabalha. Estava até perguntando hoje para a irmã Selma a respeito da diferença de cansaço e a diferença de desânimo. Há muitas pessoas que cansam e outros já vivem desanimado. Canseira é aquela coisa que você vai, sua bastante, está ali, cansado. Mas você passou um pouquinho de tempo, já descansou, está bom de novo. Agora o desanimado não. Ele está desanimado agora, ele só tem ânimo para comer. Mas acabou de comer, não tem ânimo nem para lavar a vasilha, para ajudar nas tarefas de casa. Ainda bem que aqui todo mundo ajuda nas tarefas de casa. Aleluia. É profético. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus não se cansa. Se você falar com Deus hoje, digamos que a gente vai para casa tal, de repente dá um BO. E ali eu tenho que ficar, e aí você quer resolver. Aí você fala com Deus, Deus, entra nesse negócio, me ajuda. Sabe o que Deus faz? Ele entra. Ele não vai falar assim para você, não, eu agora estou de folga, estou de férias, estou cansado, cansei de você. Cansei. Deus não se cansa. Diga para alguém do seu lado, Deus não se cansa. Diga de novo, Deus não se cansa. Porque se Deus cansasse, nem eu, nem você estava aqui. Porque nós já aprontamos poucas e boas e Deus passou pano em tudo. Meu filho, vou te dar mais uma chance, dá mais uma caminhada. E eu sei o que você fez no verão passado, mas tudo bem. Tudo bem, eu vou te dar mais uma chance. E eu sei do que você andou pensando, eu conheço. Aí ele continua dando mais uma oportunidade, mais outra oportunidade, porque Deus não se cansa. Já pensou nós lidando com Deus cansado, como quase sempre a gente está cansado? Fala ainda sobre canseira. A mulher fica na cola do marido e fala, e reclama. Aí ele cansa dessa reclamação, ele explode. A Bíblia fala isso, é melhor você morar com a cobra do que com a mulher rixosa. Não é cobra não, é outra coisa. No deserto? Não, é melhor você morar numa casa cheia de goteira do que com uma mulher rixosa. Você sabia que goteira era usado para poder atormentar um prisioneiro? Por exemplo, o prisioneiro está lá, ele tem que confessar um crime, mas ele não quer confessar. Aí a pessoa coloca um balde, uma vasilha com água para ficar pingando e põe ele preso ali debaixo da vasilha a noite toda. Pim, pim. No outro dia ele confessa. Porque é uma tortura. Fala que é pior, é melhor você morar numa casa com goteira do que com uma mulher rixosa. Mas uma mulher que vive ali, ele cansa, o homem cansa. E um marido ranzinza? Eu conheci um, a irmã Sônia conheceu também, que acho que poucas pessoas conheceram. Ele é um camarada que ele reclamava de tudo o tempo todo, não parava um minuto, reclamava de tudo, reclamava da criança que brincou ali na rua, do outro que não sentou no sofá, não, você ficar sentado nesse sofá, que vai sujar o sofá, que não sei o quê, aí a criança saía do sofá, sai desse chão, que não sei o quê, você não pode ficar sentado no chão, é o tempo inteiro. E eu fiquei uma tarde na casa dessa pessoa, e eu falei, bom, para mim voltar aqui de novo, só pela misericórdia, porque o trem é cabuloso. Escutar mulher reclamar, ainda vai, mas um homem, meu Deus do céu. Eu sei que o negócio foi feio, ele morava ali no setor 5. Setor 5. Ele já,
Os filhos deles casaram, tá? Inclusive casou com um camarada aqui da igreja. Bom, Deus é esse Deus, parecido assim com uma mulher rixosa, há 15 anos reclamando e reclamando e reclamando, aí o marido continua de boa, como se não estivesse reclamando. Aí o máximo que ele fala é vigia, varoa. Vigia. Um homem desse aí já está no céu, nem sabe. E um homem que não ajuda com as coisas, está sempre cansado, não ajuda a lavar uma vasilha, não ajuda com nada, está sempre cansado. E a mulher aguenta esse cara, faz, ajuda, ela trabalha fora, quase sempre as mulheres trabalham fora, mesmo assim tem que fazer tudo porque não faz nada. E ela aguenta tudo isso, essa mulher já está no céu, só não sabe disso. Mas o nosso Deus, Ele não se cansa. A gente cansa das coisas que o nosso cônjuge faz ou fala, dos nossos filhos, dos nossos pais, de um colega de trabalho. Se você já teve um colega de trabalho assim, encrenqueiro, ranzinza, cheio de frescura, você não tem ideia o quanto isso é difícil, você, um cara ranzinza do seu lado, trabalhando o tempo todo. Isso cansa. Agora pensa nesse camarada ranzinza o tempo todo, que cansa você, e a gente que não anda certinho com Deus, o tempo inteiro a gente fica perturbando Deus desse jeito, e Ele não se cansa. Dá para ver a diferença entre Deus e nós? Mas a Bíblia diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Paulo disse, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas a gente imita os comportamentos que nós aprendemos com nossos pais, e a gente não faz uma mudança, não faz uma transição, e precisamos fazer alguma transição, algumas transições, algumas mudanças. Me lembro que quando eu casei, eu fiz um voto comigo mesmo, eu nunca vou ser como era meu pai antes de converter. Meu pai converteu, virou uma maravilha, mas antes de converter, ele tinha vários comportamentos que era complicado. Então eu pensei assim, nunca vou ser como meu pai. Beleza, o tempo passou. Quando o Weber completou, ia fazer 6 anos, ainda não tinha 6 anos, e a Poli ia fazer 7, ela estava com 6 anos e acho que uns 5 meses, mais ou menos isso. Caiu a ficha, e eu era igualzinho meu pai. Aí eu comecei um processo de fazer transição, de não repetir as mesmas coisas, porque a gente, sem perceber, você repete os processos. Você repete, todo mundo repete processo da criação familiar. Todo mundo repete processo. Só que a pessoa não sabe disso, porque agora o marido é diferente do que era o pai, a mulher é diferente do que era a mãe, e acaba não sendo tão evidente assim, mas eles repetem os comportamentos. E existem muitas coisas sobre repetir comportamento, não vou entrar nos detalhes hoje. Mas é importante a gente entender que por mais que repitamos comportamentos que não são bons, e a gente repete comportamentos que não são bons, mesmo assim, Deus continua no nível mais elevado, Ele não se cansa, Ele não fica exausto, Ele permanece no nível altíssimo, e o texto diz, os jovens se cansam, os jovens caem, tropeçam e caem, mas aqueles que confiam no Senhor, renovam as suas forças, correm, eles voam como águia, eles correm, eles voam. Isso está falando de mudanças. Eu não posso ser o encrenqueiro que fui a vida inteira para minha mulher. Eu não posso ser o encrenqueiro que fui a vida inteira para meu pai. Eu não posso ser o encrenqueiro que fui a vida inteira para o meu filho, não. Isso é renovação. A gente precisa fazer mudanças. Se a gente faz mudança, pode ter certeza que a gente começa a ver de uma outra forma. Está falando da águia. A águia é assim. A águia enxerga lá de cima, ele enxerga com clareza tudo o que ele precisa fazer. É diferente de quem está no chão e não enxerga um passo na frente. Já assistiu algum filme de porco do mato, algum tipo de... que vai na onde está a onça, ele vai andando, chega na onde está, vai de cara com a onça e morre. A águia não tem esse problema, ele está lá em cima, ele enxerga tudo. Quando nós fazemos mudanças na nossa vida, nós começamos a andar pareio com Deus.
E como ele tem um alto nível, a gente começa a ter um alto nível, a gente olha de cima. E a gente não vive mais embolado com as encrencas, porque nós não estamos mais afadigados, exaustos, nós estamos voando como águia. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, a não se cansar, ou a voar como águia, a ter o mesmo que Deus tem, porque Ele não se cansa, Ele não se fadiga, Ele tem um outro nível, muito mais elevado do que todos nós, mas Ele quer que nós sejamos trabalhadores da sua seara, não apenas ovelha, nós somos trabalhadores de Deus, Deus nos chamou para ser trabalhador. Diga para alguém do seu lado aí, Deus te chamou para ser trabalhador. Sabe por que muitas vezes nós ficamos enrolados e a gente não sai do lugar? A gente não quer liderar um grupo de milagres. A gente não quer liderar uma equipe. A gente não quer liderar uma casa de milagre, uma casa de paz. A gente não quer ir atrás das pessoas e trabalhar para Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos na dimensão lá embaixo. A gente não está na dimensão elevada da águia, que nós deveríamos subir para estar como águia. A gente não está vivendo como trabalhadores, nós estamos vivendo como ovelhas. Mas Deus falou, olha, orem para que tenha muitas ovelhas. Não, Ele disse, ore para que tenha trabalhadores na seara. Diga para alguém do seu lado assim, você é trabalhador. E aí eu termino aqui, essa introdução, levantai-vos e andai. Porque não é aqui o seu descanso. Não, não é. Levanta e trabalhe. Levantemo-nos e vamos trabalhar. Vamos repetir junto esse versículo. Levantemo-nos e vamos trabalhar. Porque não é aqui o nosso descanso. Porque aqui a destruição na corrupção é terrível. Existe uma destruição por causa da corrupção. E por isso que a Bíblia diz assim, nós precisamos nos levantar e andar, porque não é aqui o nosso descanso. A gente descansa porque está cansado. Mas nós não estamos cansados, amém? Nós não estamos cansados, amém? Porque se nós estivermos cansados, aí a gente não vai atender porque a gente está cansado. Aí a gente vai falar com Deus, bom, eu estou cansado, Deus, mas o Senhor não está, então o Senhor me atende. Mas a Bíblia já diz que nós devemos ser como Ele é. A Bíblia diz que nós devemos ser como Ele é. Então, se Deus não se cansa de nós, não devemos nos cansar de Deus. Você não pode se cansar de Deus nunca na sua vida. Não se canse de Deus, porque tem gente que se cansa de Deus. E sabe, quando as pessoas cansam de Deus, elas arrumam uma desculpa mirabolante, uma desculpa fantasiosa, uma desculpa muito assim, trabalhada, muito engedrada, muito inteligente. Ah, não, eu não vou mais na casa de milagre, porque eu não gostei do jeito que o irmão, o irmão Pedro falou, não gostei. Eu não gostei da mensagem do pastor, então não vou mais no culto. Não gostei do louvor. A irmã passou por mim, passou para lá, não me cumprimentou. Não. Sabe o que é difícil? Difícil porque aqui em casa é essa contenda o tempo todo, não há nem coragem de ir na igreja. Joga a culpa na família, joga a culpa no irmão, joga a culpa em todo mundo. Daqui a pouco ela vai falar assim, o diabo está aí atacando todo mundo. Ele nem pensa no diabo, que o diabo está atacando, então vou correr para a igreja. Mas ele joga a culpa nas pessoas. E é por isso que vai arrumando desculpa para se escorar nas canseiras. Cansado. Mas o nosso Deus, Ele não se cansa. Eu vou ler para você uma pequena história. É no livro de Êxodo, no capítulo 17, versículo 13 a seguir. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no meio da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam.
quando as mãos de Moisés já estavam cansados ou cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se sentasse. Arão e Hur mantinham as mãos de Moisés erguidas, um em cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Eu estou falando de um Deus que não se cansa e quer que nós tenhamos as mesmas atitudes, porque nós não fomos chamados para viver cansado, nós fomos chamados para viver fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E eles foram para a guerra. Moisés disse: vamos lutar contra os amalequitas. Pode pegar um exército, Josué vai lá e começa a batalha. E eu vou ficar lá em cima orando. Eu vou subir para orar e vocês vão batalhar. E ele sobe lá, Arão e Hur subindo com ele. Moisés então levantava as mãos e ficava com as mãos levantadas. E enquanto as mãos estavam levantadas, eles perceberam que Josué conseguia levar, rompendo os inimigos longe, destruindo os inimigos. As mãos de Moisés cansavam, ele baixava as mãos. E os inimigos começavam a derrotar Josué com o exército de Israel. Moisés novamente levantava as mãos. E novamente ele percebia que Josué começava a vencer os inimigos. Aí a mão cansava, ele baixava as mãos. E novamente os inimigos começavam a vencer. Arão e Hur, prestando atenção nessas histórias, olha aqui, olha ali, eles devem ter conversado. Moisés, o senhor percebeu o quê? Que quando o senhor fica com a mão levantada, Josué empurra os inimigos para lá? E quando o senhor abaixa a mão, os inimigos vêm e pressiona Josué com o exército, derrotando a gente? Não tinha percebido? Tinha. Então vamos fazer o seguinte: o senhor vai ficar com a mão levantada agora, daqui para frente não vai mais baixar as mãos, e aí nós vamos ter a vitória. Ok, beleza pura. Pega uma pedra, coloca lá debaixo, aí Arão fica deste lado, segura a mão de Moisés no alto, Hur fica do outro lado e levanta as mãos de Moisés do outro lado, e a guerra continua. Aí Josué continua avançando, até vencer inteiramente o inimigo. Claro que não foi só isso, a história é muito longa. Tanto é que quando estava já escurecendo e o inimigo ainda era muita gente para ser derrotado, foi aí que ele orou e pediu para o sol parar, a lua parar, e aí ele continuou guerreando até concluir a guerra naquele dia. Deixa eu te explicar por que eu estou lendo esse texto, por causa da canseira, que tem muita gente cansado. Mas se eu não estou cansado, eu posso ser alguém que levante as mãos da outra pessoa. Quem é que cansou do seu lado? Ao invés de você criticar, reclamar, cobrar, levanta as mãos dela. É hora de levantar as mãos. Aí você pega alguém do seu lado e é sua esposa, ela não está bem, levanta a mão dela. Levanta a mão dela. Levantar as mãos, eu não estou falando do sentido literal da mão física com as mãos levantadas, porque ali é um exemplo do que é levantar as mãos. É eu ser o intercessor da minha esposa, é eu cuidar dela, é eu continuar orando com ela e orando por ela, até ela estar realmente na unção de Deus, trabalhando para Deus novamente, como sempre quis trabalhar. Quem está me entendendo aí, diga glória a Deus. Levantar as mãos. Mas quem é que levanta as mãos dos outros? Quem consegue. Josué, ou melhor, Arão estava lá e tinha 2 braços fortes para levantar uma mão de Moisés. Você tem 2 braços. Você pode levantar a mão direita do seu marido, a mão esquerda do seu filho, a mão esquerda do seu pai. Você pode levantar do seu vizinho da direita, do vizinho da esquerda. Você pode levantar as mãos do seu colega de trabalho. Você pode ser alguém que vai ser o intercessor na vida dessa pessoa, porque levantar as mãos é ajudar a pessoa a vencer uma guerra que ela não conseguiria se não estivesse com as mãos levantadas. Se Moisés não estivesse com as mãos levantadas, Josué não venceria a guerra, mas ele estava com as mãos levantadas. Mas ele sozinho não conseguia ficar com as mãos levantadas. Sozinho não. Sozinho não. Tem muita gente, tem muitos crentes que são egoístas, gostam sempre de andar sozinho. Ele anda sozinho, ele conversa sozinho, ele fala com ele mesmo, ele
canta sozinho e tal, mas não se enturma com as pessoas, não querem se envolver com os grupos, com o povo da igreja. Precisa estar envolvido, como estava Josué e Arão, como estava Arão e Ur, juntos, prestando atenção na guerra, lutando a guerra, mas lutando uma guerra muito mais poderosa, que é a guerra da intercessão. Ei, atenção você, que entende que Deus te chamou para interceder. Começa isso hoje mesmo. Fale hoje mesmo com Deus, porque Deus nos chamou para sermos trabalhadores na sua seara. Tem gente que pensa que trabalhador na seara é o pastor, os pastores. Trabalhador na seara é todo aquele que faz a obra de Deus. E o que é fazer a obra de Deus? Trabalhar no encontro com Deus, por exemplo, é a obra de Deus. Pregar para o vizinho, interceder para o amigo, ganhar alguém para Jesus, cuidar dessa pessoa, ensinando Bíblia para essa pessoa, até ela ficar firme com Jesus. Você pode ser um obreiro, um trabalhador de Deus, sem nunca ter vindo aqui na frente, nem mesmo dar um testemunho. Porque não significa que ser trabalhador para Deus, significa que é alguém que está sempre em evidência. Não, tem muitas pessoas que não está e não tem nenhuma evidência, mas trabalham muito. Ninguém vê, ninguém que eu digo, da turma dos elogiantes, mas o nosso Deus Todo-Poderoso enxerga todas as coisas. Ele sabe quem é você. Deus sabe quem é você. Ele te conhece, a Bíblia diz que Ele conhece o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes os meus pensamentos, sem que haja uma só palavra na minha boca, eis que o Senhor tudo conhece. Então eu posso ser um trabalhador de Deus, sem todavia estar em evidência, porque eu posso ser um intercessor, eu posso ser alguém que estou ali para levantar, para segurar o braço de alguém que está fraco, e eu vou levantar as mãos dela, eu vou fazer isso, e depender de mim, irmão fulano, irmã fulana, vai ficar firme, porque eu vou orar, e vou ligar para ela, vou conversar com ela, vou fazer visita, até ela recomeçar de novo. Você precisa ser um Arão na vida de Moisés, você precisa ser Ur na vida de Moisés. Nós precisamos ser um Arão e um Ur na vida de Josué. Josué só poderia vencer a guerra porque tinha ali Moisés, Arão e Ur com as mãos levantadas. Aí eles venciam as guerras. Quem sabe Deus te chamou para viver com as mãos levantadas. Um intercessor, alguém que ora e que gosta de orar. Porque quem gosta de orar, não aprendeu a orar e gostar de orar do dia para a noite, falar, eu adoro orar, já no primeiro dia dobrou o joelho e ficou 2 horas de oração. Não é assim. A gente passa a gostar de orar, quando você dobra o joelho 10 minutos, foi incômodo, mas você permaneceu, foi para 20 minutos, foi para meia hora, agora você ora 1 hora, não cansa, 1h30, dobra o joelho e está lá, não levanta para nada, e continua orando, 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 e é gostoso demais. E aí você passa a gostar, aí é gostoso, mas depois que você já está habituado com a presença de Deus na sua oração. A presença de Deus é gostosa demais, só quem desfruta disso sabe o valor de manter uma vida de oração. Mas se estiver cansado, não vai decolar. Uma pessoa cansada ou exausto, é assim, vamos ver se é o seu caso. Dobra o joelho e começa a orar, aí começa a incomodar, 5 minutos, já senta e vai acabar de fazer mais 5 minutos sentado de oração ou de pé, porque a exaustão não é uma exaustão física, é uma exaustão espiritual, é um cansaço espiritual, é um distanciamento de Deus. Parece que é ruim a presença de Deus entrando na nossa vida pelo joelho, porque a pessoa não tem essa comunhão de sentir o sabor, a gostosura da presença de Deus enquanto ora. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, a saborear a presença de Deus enquanto dobra o joelho para orar e sentir que Deus está te ouvindo, e ainda que você não sinta nada, a Bíblia manda orar, nós vamos orar ainda que eu não esteja sentindo nada. Isso mostra que eu estou começando a me descansar no Senhor. Mas quem vive de canseira, não consegue descansar em Deus.
porque a exaustão é terrível. A exaustão é terrível, uma doença mortal, e muitas pessoas vivem muito mal com a exaustão. Agora eu vou entrar nos segundo ponto aqui, que tem por título: devemos descansar em Deus. Porque o nosso descanso não é aqui, voltando ao versículo, né? Levantai-vos e andai, porque o vosso descanso não é aqui, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. A corrupção, ela destrói tanto, que muitas vezes nós estamos envolvidos em algum tipo de corrupção e a gente nem percebe. Nem percebe. Por exemplo, alguém mentiu e você concorda com a mentira. Você está envolvido em corrupção da mentira. Aí alguém não mente, mas, digamos que encobre. Aquela pessoa que não fala a mentira, mas não desmente também. Fala uma coisa que não é verdade, mas ele, ao invés de dizer assim, não foi isso que aconteceu, ela fica quieta. Quando a gente está nesse nível, o nosso nível de oração do joelho não tem sabor. Não tem sabor. Eu quero desafiar você a começar a ter um sabor na oração. E aí esse comportamento que a gente tem, por causa da corrupção que destrói, começa a sumir da nossa vida, vai sumindo da nossa vida, e a gente vai entendendo que a presença de Deus é poderosa, e que Ele realmente vai cobrir a nossa vida de tarde e de manhã, em qualquer momento, e a presença de Deus precisa ser maior do que qualquer coisa em nossa vida, e não a canseira, não a exaustão, porque Deus não se cansa, Ele não fica exausto, Ele não se fadiga. Devemos descansar em Deus, pois é em Deus que nós nos organizamos, que nós nos reorganizamos para viver bem. Sabe, muitas vezes a vida não fica muito boa em relação a nós, em relação à nossa família, porque muitas vezes nós não entendemos o processo de não estar cansado de Deus, ou cansado em Deus. Porque quando a gente está descansado em Deus, a crise da mulher, a crise do marido, a crise dos filhos, a crise do pai, é fichinha. A gente tolera tudo isso por algo muito maior, que é a presença de Deus nas nossas vidas. Começa a ver os burburinhos de murmuração, reclamação, entra no ouvido e sai no outro, porque você está descansando no Senhor, e vai estar pensando assim, deixa Deus cuidar desse negócio, não vou me meter. Já aconteceu com você, de se passar assim, tem alguém num BO terrível, dá vontade de você falar, você fala, não, por que eu vou falar se ninguém me pedir opinião? Mas nós não somos assim não, a gente chega e vai se metendo, na vida da mulher, do marido, a gente vai chegando e vai falando as coisas, não, que não sei o quê, papapá. Gente, falta parafuso, muitas vezes em nós. Eu garanto para você que já faltou muitos parafusos, com muitas arruela, porca, tudinho, já faltou na minha cabeça muito. Mas eu comecei a colocar essas coisas de volta para não me meter onde eu não sou chamado. Se eu não fui chamado, não me meto. A gente está lá no mutirão da chácara lá, e eu vejo o pessoal conversando, eu não me meto. Aí quando alguém pergunta alguma coisa, aí eu falo. Não dá para você se meter na vida dos outros assim. É como se nós fôssemos o cara, e nós não somos. O único poderoso é o Senhor, Ele pode. Mesmo assim, Ele espera a gente falar, Ele espera a gente pedir, Ele espera a gente orar, Ele espera a gente clamar, Ele espera a gente tomar uma iniciativa, uma decisão. Por exemplo, Ele convocou trabalhadores para a sua seara, mas Ele não pega você pelo cabelo da cabeça, arrasta você e vai lá, vem aqui, você tem que evangelizar. Levanta você assim, leva lá na rua, vai evangelizar. Deus não faz assim. Ele fala, meu filho, está na hora. Aí quando alguém diz assim, não, Senhor, eu entendi, eu vou. Aí ele vai. Deus não arrasta ninguém, porque Ele está no outro nível. É o nível que nós precisamos ter em Deus, de viver essa liberdade, de andar na presença de Deus e falar com Deus. A Bíblia diz sobre canseira, porque Deus não se cansa, então a Bíblia diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher o bem que nós fizemos.
não cansar de fazer o bem. E o que é fazer o bem? É fazer o bem. A gente não foi chamado para poder estragar ninguém, mas para poder ajudar. Então, se eu não puder levantar as mãos de alguém para fazê-la caminhar melhor, eu não posso interferir para prejudicar. Eu interfiro primeiro como intercessor. E se caso Deus canalizar que é eu que vou lá falar, Ele vai mostrar a oportunidade. Senão Deus levanta outro para falar. Mas eu preciso ser o Arão, alguém que levanta a mão do Moisés para orar. Quem é você? Você é um Ur que levanta as mãos de Moisés? Ou você é alguém igual dos inimigos lá que vai e ataca Josué? Porque tem gente que vive assim. Então ele espera a oportunidade para começar a atacar, reclama do irmão, reclama de outro, reclama do ministério, reclama do trabalho da igreja, ele começa a atacar. Porque reclamar é trazer maldição, reclamar é trazer demônios. Quem reclama, levanta demônios. Quem não murmura, quem expressa gratidão, expulsa demônio. Quem reclama, levanta demônios. Toda pessoa que reclama, não sabe ser grato. E toda pessoa grata não reclama. Se você reclama, então você é uma pessoa que não aprendeu o caminho da gratidão ainda. Mas não é tarde. Tudo pode mudar desde que nós tomemos a decisão de dizer a partir de hoje, não reclamo mais de nada. Mas se está ruim, quem que falou que está ruim? Quebrou o negócio. Mas quebrou é para ser consertado, hein? Se eu reclamo e eu perco a oportunidade de fazer bem feito algo que eu faria, se eu não estivesse reclamando, já teria visto a solução. Quem está me entendendo aí? Diga para alguém do seu lado, não podemos reclamar. E aí, Jesus escreve assim, venham a mim, venham para mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, estão cansados, estão exaustos, venham a mim. E eu darei descanso para você. Sabe a águia? Sabe o Espírito Santo? É isso que Deus quer colocar em cada um de nós para a gente voar mais alto, e mais alto, e mais alto. Para a gente não viver no nível dos porcos, da reclamação, a gente viver no nível da gratidão. Tá ruim? Tá bom, claro que tá bom. Pois se eu posso respirar e posso reorganizar, por que vou reclamar? Reclamação traz demônio, gratidão traz presença de Deus. Reclamação traz demônio, gratidão traz presença de Deus. Eu desafio você, meu irmão, a partir de hoje, pegar o nível das águias. Porque ainda que os jovens se cansam, se fadigam, estão ali tropeçando, quem espera no Senhor renovam as suas forças e sobem como águia. É o que nós precisamos, subir como águia, nas mais altas alturas. E nós precisamos vir até Jesus, para receber dele o descanso merecido. Que é descanso merecido? Teoricamente nós não merecemos, mas o que é descanso merecido? Uma vez que eu aceito Jesus, eu me torno um com Ele. Ele está em mim e eu nele. Jesus disse isso, o Pai está em mim e eu estou no Pai, e eu e o Pai, mais o Espírito Santo, a gente vem e entra em você, e nós nos tornamos uma só pessoa, o Pai em mim e eu em vós. Quem já leu esse versículo? Já melhorou. Aí, isso aqui é a doçura da coisa, porque quando eu estou nesse nível da águia, significa que eu estou dentro de Jesus, Ele está dentro de mim. Mas quando eu estou no nível da murmuração, da tristeza, da amargura, não é Deus. Deus não está na amargura, Deus não está na murmuração, Deus não está na reclamação, Deus está na gratidão. Porque o coração alegre formoseia o rosto. Como é que pode um crente que tem Jesus viver triste? Ah, mas eu estou triste porque eu tive um problema, mas o problema já não aconteceu? É hora de levantar. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre você. É hora de levantar. É hora de estar de pé. É hora de nós tomarmos a nossa decisão de estar em pé diante da presença de Deus. E Jesus experimentou cansaço? Por um momento, sim. Quando ele estava pronto para ir para a cruz, ele disse, a minha alma está angustiada
para enfrentar a morte, até a morte. Já estou sentindo a morte, a angústia da morte. E agora eu quero que vocês orem comigo. Mandou, alguém até pregou aqui, né, que 8, Joseni pregou. Mandou 8 ficar aqui, e ele subiu com mais 3, mais para frente um pouquinho, largou os 3 ali, foi mais para frente um pouquinho, e disse para todos eles: orem e vigiem comigo, porque eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês façam comigo, não está escrito, né? Assim como Ur e Arão fez com Josué, eu preciso que vocês façam isso comigo. Dobre o joelho, mas ora, clama por mim, vocês também. E aí, o que eles fizeram? Foram dormir. Todos os 10, os 11, né? Estavam dormindo. Jesus volta de lá, pegou os 3 primeiros, né? Pedro, Tiago e João. Vocês estão dormindo? Eu pedi para vocês orarem comigo, para vocês me ajudarem na intercessão, vocês estão dormindo. Voltou lá onde estavam os outros 8. Vocês estão dormindo, e eu pedi para vocês orarem comigo, vocês estão dormindo e não estão orando comigo? Ele disse: tá bom, já que vocês não oraram, vamos levantar, porque o traidor já chegou e não tem outra saída, eu vou para a cruz mesmo. E a Judas chegou, já prenderam Jesus e tal, mas ele passou por esse momento de apoio na intercessão. Deus nos chamou para sermos intercessores. Ainda que você vai dizer assim: ah, mas eu não sou esse intercessor, pastor, que dobra o joelho e fica lá. Não é, porque não começou. Se você começar, você será. Daqui uns meses você vai falar: eu sou intercessor, porque eu consigo orar, eu consigo ficar 20 minutos, eu consigo ficar meia hora, eu consigo ficar 1 hora, eu consigo dobrar o joelho e falar com Deus um tempão, eu consigo. Sabe quem não consegue? Quem nunca começou. Mas é hora de começar. É hora de começar. É hora de começar a ser um intercessor. Porque Deus nos chamou para sermos trabalhadores. Porque Ele não se cansa. E se Ele está em mim, eu não posso me cansar de Deus, nem do povo de Deus. Não se canse das pessoas que Deus escolheu. Sabe quem Deus escolheu? O seu vizinho da direita, da esquerda, da frente, seus vizinhos que nem conhecem Jesus, mas Deus escolheu. Só que ainda não fomos lá falar com Ele, porque estamos muito cansados. Vamos ficar de pé? Eu quero convidar você agora para descansar em Deus. Antes de orar com você, que entendeu a palavra como algo para fazer mudanças na sua vida, eu quero também perguntar para você que está aqui e gostaria de entregar a sua vida para Jesus, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que quer mudar a sua história entregando seu coração para Jesus. Tem alguém em nosso meio que gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém? Dê um sinal com a sua mão e eu quero orar com você. Se você está aqui e quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Tem alguém? Tem alguém que quer reconciliar com Jesus, está afastado, quer voltar para os caminhos do Senhor? Tem alguém? Onde está uma pessoa que quer voltar para os caminhos do Senhor? Tem alguém que quer reconciliar com Jesus? Dê um sinal com a sua mão e eu quero orar com você. Nós vamos terminando essa parte. E eu quero fazer uma oração com você. Bem-vindo, chegue mais perto. Richardson, seja muito bem-vindo. Você está reconciliando com Jesus? Deu para perceber, você tem cara de crente. E Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo. Tem mais alguém? Aqui está o Richardson. E se tiver mais alguém, vamos orar. Amigo do Rafa, Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe o teu filho. Confirme o seu nome no livro da vida e dê a ele cada vez mais graça e sabedoria para andar e viver na tua presença e glorificar o teu nome. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, abençoe todo o teu povo para a glória, honra e louvor do teu nome. Em nome do Senhor Jesus, coloco diante do Senhor e te agradeço por todas as coisas. Amém. Deus abençoe, seja muito bem-vindo, Richardson, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Eu quero fazer uma oração com você, meu irmão. Você entendeu que Deus não te chamou para ser crente ou ovelha, mas para ser trabalhador, para ser obreiro? Rogai ao Senhor da seara para que Ele mande trabalhadores para a sua seara. Se você entrou aqui é para ser trabalhador na casa de Deus, na seara de Deus, na lavoura de Deus. Então, se você entendeu isso, é claro, se você entendeu isso, então eu quero orar por você que entendeu isso e que a partir de hoje vai viver como um trabalhador da seara, como alguém que vai pegar a ferramenta para trabalhar. Vamos pensar no trabalhador. Pedreiro tem a colher, a pá, as ferramentas lá, e ele usa para trabalhar. Assim como as várias outras profissões, o pintor tem lá a lata de tinta com rolo, com pincel, e ele vai pintar, porque ele tem a ferramenta. As nossas ferramentas são muitas ferramentas. Uma delas eu passei aqui, é uma de ser intercessor. A outra, de ir atrás das pessoas e buscar as pessoas. Se você entende que Deus te chamou para ser trabalhador na casa dele, para trabalhar para ele, e não viver cansado, porque a canseira não vem de Deus. Essa canseira não vem de Deus. Qual que é a canseira normal? É aquele embate que a pessoa tem. Surgiu um problema, na hora ele sente, logo em seguida ele entende. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, vai trazer a solução desse BO e vai dar tudo certo. Aí já acabou a canseira, já acabou o desânimo, já está pronto para levantar. Então, se você entendeu essa palavra como uma palavra de Deus para a sua vida, e que a partir de hoje você se coloca como um trabalhador na casa de Deus, alguém que eu vou trabalhar para Deus, se precisar de liderar um grupo pequeno, eu vou liderar. Se precisar de ir numa casa evangelizar, eu vou numa casa. Se precisar de ir com um grupo lá para evangelizar e pregar em algum lugar, eu vou. Se precisar de mim para fazer a obra de Deus na casa do Senhor, então eu vou também. Se você entendeu isso e pensou desse jeito, então eu quero orar com você. E eu não vou chamar você aqui na frente, porque eu sei que é bastante gente que entendeu isso e que hoje já tomou uma nova decisão na sua vida, de ser muito diferente do que sempre foi. E é por isso que eu vou pedir para você vai colocar as mãos sobre o seu coração, sobre a sua cabeça, você que vai fazer essa oração hoje, de que canseira nunca mais, porque você foi chamado para ser trabalhador. Só você que vai fazer essa oração comigo, colocando a mão no coração ou na cabeça. Repita essa palavra comigo. Deus me chamou para ser trabalhador na sua obra. Deus me convocou para fazer a obra do Senhor onde eu estiver, e Deus me colocou aqui. É aqui que vou trabalhar, e não vou me cansar, porque eu renovo minhas forças na força do Senhor. Em nome de Jesus. Agora levanta a sua mão e diga assim comigo: Senhor Deus, a oração que eu fiz, eu envio agora com as minhas mãos levantadas para ser recebido no céu, porque eu vou te servir com alegria, eu vou te servir com prazer. Eu vou aprender a orar, para interceder, para ser como foi Arão na vida de Moisés, como foi Ur na vida de Moisés. Estava ali para sustentar. Em nome de Jesus. Amém. Se você entendeu isso, e se isso te alegrou, te deu uma alegria no coração, eu quero que você dê uma salva de palmas para Jesus, e vamos cantar. Oh, aleluia!